Mateus 17:11. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Verso 12. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Agora, o verso 13 é o que os denominacionais usam para dizer que este Elias que restauraria não é o irmão Brana, que diz: então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Então eles acham que se o verso 13 diz: então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, então eles pensam que o verso 11 é João Batista que diz: de fato Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Pelo menos uma coisa podemos ver dos denominacionais aqui, é que eles creem que João Batista era um Elias. Porque até um tempo atrás, quando a gente dizia que cria que o irmão Brana é um Elias, eles diziam que nós éramos espíritas e críamos em reencarnação de Elias. Mas aqui, para tentar escapar do fato que Elias tem que vir mesmo para restaurar todas as coisas, então eles abrem a mão da questão de espiritismo e crer que João Batista era um Elias. Muito bem, já que os denominacionais agora creem que João Batista é um Elias, então já conseguimos puxar eles mais para perto. Agora eles não vão nos acusar de espiritismo, porque eles também agora creem que João Batista também é um Elias. E se João Batista era um Elias, são obrigados a crer que João Batista é a terceira manifestação de Elias. Porque quando Eliseu abriu o Rio Jordão com o toque da capa de Elias, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó disseram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Então estou feliz porque no ano de 2022, nós da noiva já conseguimos fazer os denominacionais creem que Elias tem vindo mais de uma vez e que isso não é espiritismo. Agora só me resta provar que este que Jesus se refere no verso 11 não é João Batista. E já que eles agora creem que Elias tem vindo mais de uma vez, na verdade 3 vezes, está bem mais fácil de eu provar que Elias vem uma 4ª vez no fim do tempo antes do grande e terrível dia do Senhor. Pois há uma promessa em Malaquias 4, verso 5, de uma vinda de um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles tentam escapar, dizendo que aquele de Malaquias 4, verso 5 é só para Israel. Ué, mas o grande e terrível dia do Senhor não é só para Israel. É um acontecimento mundial. E assim como em Malaquias 4, verso 5, que Malaquias diz que vem um dia terrível ardendo como fogo, mas há salvação para um povo e esta é a mensagem de Elias, Paulo profetiza deste mesmo dia e de uma mesma mensagem que trará salvação agora só que para os tessalonicenses, que não eram judeus. Agora aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 1, 2, ninguém pode dizer que Paulo estava profetizando somente para Israel. Observe que Paulo vai falar do mesmo grande e terrível dia do Senhor que Malaquias 4 falou. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Veja, a mesma promessa de um grande e terrível dia do Senhor, e agora Paulo não está falando para os israelitas, está falando para os tessalonicenses, que eram gentios. No verso 4, Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Veja, quando Malaquias disse: o dia do Senhor está vindo ardendo como fornalha, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Você diz, isso é só para Israel, mas aqui Paulo está falando para os tessalonicenses, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando eles pensarem que há paz e segurança, haverá repentina destruição.
Aí vem a promessa de salvação, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, é o mesmo Elias de Malaquias 4:5, prometido agora para os Tessalonicenses. A mesma salvação que vem para os de Malaquias 4, verso 5, salvação trazendo debaixo de suas asas, é a mesma salvação que vem para os de 1 Tessalonicenses 5, mas para vós que temei o meu nome, aquele dia não vos surpreenderá como ladrão de noite. Então agora os denominacionais não podem mais dizer que Malaquias 4, verso 5 é somente para Israel, porque aqui Paulo está dizendo que é para os Tessalonicenses também, que eram gentios. Agora, voltando a Mateus 17:11, Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Embora a palavra restaurará está no futuro, e João Batista creio que já tinha sido decapitado quando ele falou isto, eu não vou usar isto como prova. Vamos por outro lado. Se aqui embaixo, no verso 13, a Bíblia diz: então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado, e se este versículo prova que aquele que está no verso 11, o restaurador, é João Batista, então temos apenas duas alternativas. Se aquele do verso 11 é João Batista, então ou João Batista é o restaurador da igreja gentílica, que ia começar no Pentecoste, ou João Batista é um restaurador para Israel. Então, um restaurador para a igreja gentílica, João Batista não pode ser. Por que não pode? Porque a igreja surgiu, começou no Pentecoste, depois de alguns anos que João Batista já tinha sido decapitado. E depois disto, por 300 anos, ela não precisou de nenhuma restauração. Como eu disse no vídeo anterior, a igreja só veio precisar de uma restauração depois do ano 300, quando o homem do pecado, a apostasia de Tessalonicenses, que Paulo profetizou, chegou e se assentou no trono, querendo parecer Deus. Então, João Batista ser um restaurador da igreja que ia cair no século 3, está descartado esta hipótese. Assista o vídeo 1 para você entender melhor o que estou dizendo. Só nos resta agora crer, então, que esse versículo 11 falava que João Batista é um restaurador para Israel. Então vou lhe fazer uma pergunta. Você crê que ali em Atos 1, quando Jesus ascendeu aos céus, que ele deu as últimas instruções para os discípulos, João Batista já tinha sido morto? Já fazia uns 3 anos e meio que João Batista tinha sido decapitado. Seu ministério tinha acabado. Tudo o que você espera de João Batista, dali para frente, não tinha mais nenhuma possibilidade. Então, Atos 1, verso 6, depois de 3 anos e meio da morte de João Batista, diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Bom, se João Batista era um restaurador para Israel, não era para os discípulos fazer essa pergunta: restaurarás tu o reino a Israel por este tempo? 3 anos e meio depois da morte de João Batista, não havia nenhuma restauração de Israel ainda. No verso 7, Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então Jesus começa a explicar que a restauração ainda não tinha acontecido e que eles precisavam primeiro receber o Espírito Santo, ao qual sabemos que foi no dia de Pentecoste, dias depois deste dia aqui. E não para por aí. Em Atos 3:21 diz: é necessário que ele permaneça no céu, Jesus, depois que subiu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempos por meio dos seus santos profetas.
Observe que em Atos 3:21, depois de muitos anos que João Batista tinha sido decapitado, a promessa de restauração tanto do reino de Israel como de todas as coisas, porque é o que diz aqui, ainda não tinha acontecido. O que diz Mateus 17:11? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que disse Atos 3:21, quase 4 anos depois da morte de João Batista? É necessário que ele, Jesus, que subiu ao céu, permaneça no céu até que chegue o tempo, ou seja, que não chegou ainda, em que Deus restaurará todas as coisas. Se esse de Mateus 17:11 foi João Batista, então por que ele não restaurou todas as coisas? O que Jesus disse que o Elias de Mateus 17:11 virá e restaurará todas as coisas. E em Atos 3, verso 21, quase 4 anos depois da morte de João Batista, a Bíblia disse que Jesus ia ficar no céu até o tempo que chegasse a restauração de todas as coisas, pelas quais ele falou por meio dos seus santos profetas. Quais são esses profetas que falaram que chegaria um tempo que as coisas deviam ser restauradas? Primeiro, Amós. No seu capítulo 8, no seu versículo 11, ele disse: haverá um tempo que haverá fome e sede. Aí explica: não de água e pão, mas de ouvir a palavra de Deus, porque as pessoas andarão de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Qual foi o outro santo profeta que há muito tempo falou que chegaria um tempo que necessitaria de uma restauração? Joel, capítulo 1, verso 4, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Outro que também profetizou que a vinha de Deus seria devastada foi Paulo, que disse: olha, a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que é o afastamento. O homem do pecado virá e destruirá a fé das pessoas. Farão eles adorar imagens em vez de adorar a Deus. Tirarão a simplicidade que há em Cristo. Muito bem, então se em Atos 3, verso 21, não tinha sido restaurada ainda, então João Batista não é este aí do verso 11 de Mateus 17. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque em Atos 3:21 fala que ainda não tinha sido restaurado. Porque quando Atos 3:21 foi escrito, fazia como que 4 anos que João Batista tinha morrido. E a restauração aí mostra que ainda estava para o futuro. Então João Batista está fora de cogitação. Agora só nos resta saber então por que os discípulos disseram isso. Então entender os discípulos que lhes falava de João Batista. Para entender por que este versículo diz isso, você precisa começar a ler Mateus 17, do verso 1. Vamos lá, Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Verso 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Verso 3. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Entendeu por que lá na frente entra o assunto sobre Elias e sobre João Batista? O assunto era porque eles iam descendo do monte depois de terem visto Moisés e Elias. Por isso o assunto entrou em Elias.
Verso 4: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Verso 5: E quando ele, Pedro, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu Jesus, Elias e Moisés. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Observe que é por isso que depois que eles descem do monte, eles fazem a pergunta sobre Elias, porque eles estavam vendo Elias aqui, literalmente, com seus olhos. Verso 6: Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Verso 7: Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Muito bem, Elias e Moisés desapareceu, agora ali estava só eles e Jesus. O verso 9: E quando desciam do monte, vindo já para casa, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Bom, quando Jesus diz isso, os discípulos, ainda aterrorizados, porque viram Moisés e Elias, Moisés que tinha morrido há tantos anos atrás, e Elias, o grande profeta que subiu numa carruagem sem ver a morte, caminhavam descendo o monte, arrodeando o mestre com suas cabeças cheias de perguntas. E no verso 10 diz: Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ora, no verso anterior, Jesus tinha dito que ia morrer e que não eram para eles contar nada para ninguém antes que ele morresse e ressuscitasse dos mortos. Mas os discípulos pensaram: peraí, o Senhor já vai morrer, já vai concluir o ministério, mas não diz os escribas, os mestres da lei, que antes de tu fazer isto, Elias tem que vir primeiro? Talvez eles tenham pensado: essa aparição de Elias agorinha ali em cima do monte, será que já é isso? Já significa que Elias veio primeiro e que agora tu vai morrer e ressuscitar? Então Jesus responde no verso 11. Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. E é claro que Jesus não está falando de João Batista, porque nós já provamos no início do vídeo que em Atos 3:21 mostra que a coisa ainda não tinha sido restaurada 4 anos depois da morte de João Batista. Mas Jesus percebeu que com esta resposta os discípulos iam dizer: Bom, então tu não é o Messias, porque o Elias tem que vir primeiro. E este Elias que tu tá falando aí é aquele que vem restaurar todas as coisas, e isso é no fim dos tempos, antes do grande e terrível dia do Senhor. Detectando este pensamento, Jesus mostrou para eles: só que vocês estão esquecendo da terceira manifestação do Elias. E disse no verso 12: Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. É lógico que neste versículo Jesus não está falando do Elias restaurador que virá nos últimos dias. Jesus não está falando do mesmo Elias do verso 11. E fazendo uma pesquisa sobre as traduções mais fiéis, esta mostra mais ou menos o que verdadeiramente Jesus quis dizer. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o conheceram. Digo-vos por outro lado. Ou seja, olha, Elias vai vir primeiro e vai restaurar todas as coisas, no fim do tempo. Isso aí é no fim do tempo. Mas digo-vos que por outro lado, por outra forma de ver as coisas, ou seja, se você analisar, Elias veio também com João Batista. Porque Jesus cria que esse Elias vinha para restaurar nos últimos tempos, mas Jesus também cria que João Batista era um Elias. Não o quarto, é claro, mas a terceira manifestação de Elias. Então, o que o contexto deste texto está dizendo é
que Elias vai vir no último dia para restaurar todas as coisas, cumprindo Atos 3:21. Mas por outro lado, por outra forma de ver, se vocês também querem dar crédito, precisam saber que Elias já veio também antes de mim, o qual foi João Batista. Então, quando o versículo diz, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, foi neste momento que eles entenderam. Eles não entenderam que Jesus estava falando de João Batista quando citou o verso 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista quando ele disse, por outro lado, Elias já veio também, o qual foi João Batista. Então, nesta hora, eles entenderam que ele se referia a João Batista. Não quando ele disse no verso 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas se você teimar e quiser crer que o do verso 11 era João Batista, que restaurou todas as coisas, vá em frente, só que você vai se atrapalhar todinho com Atos 3, verso 21. Que ali foi 4 anos depois da morte de João Batista e todas as coisas não tinham ainda sido restauradas.